Muito bem, chegamos agora à última lição do trimestre. Nós faremos agora o resumo da lição de número 13, esse trimestre, no qual nós estudamos o livro de Esther, o livro de Ruth, histórias maravilhosas, onde nós podemos ver o trabalhar de Deus e aumentar a nossa fé, a nossa confiança. O título desta lição, Esther, a portadora de boas novas. Você também deve ser um portador de boas novas. O Evangelho é boas novas, o Evangelho é a boa notícia de que Jesus, ele morreu para salvar a humanidade, para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia diz, né? Aquele que nele crê não será confundido. E o apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O texto áureo: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo e honra. Esther capítulo 8, versículo 16. Verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Essa foi a promessa feita a Abraão. Deus disse a Abraão: eu transforma, Abraão, maldição em bênção. Então Deus transforma maldição em bênção. E Deus também fez uma promessa a Abraão que se estende ao povo judeu e também se estende ao povo cristão, porque Abraão é nosso pai na fé. Então tem a seguinte promessa: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então o mal que Amã projetou voltou contra ele. Na leitura bíblica em classe se encontra Esther capítulo 8, versículo 4 ao 8, também capítulo 9, versículo 29 ao 31, também capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 3. A nossa introdução, né, está dizendo: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Na parte 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. No item 1, a humildade de Esther e sua súplica. Então Esther agora, com muita humildade, ela se volta ali ao rei, né? E ela vai fazer a sua súplica, ela vai fazer a sua intercessão pelo seu povo. Então, Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado por ele no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias. O império era imenso, né? E havia mais de 1 milhão de judeus esparramados por todo esse império. Então, o que poderia ser feito para evitar este extermínio em massa? De maneira reverente, com toda humildade e súplica, Esther se volta ao rei e pede, né, para que ele revogasse o decreto feito ali por Amã. Assuero fez com que a rainha entendesse, né, fez ela ver que quando, na lei dos medos dos persas, quando um rei assina um decreto, aquele decreto não pode ser revogado, aquele decreto não pode ser voltado atrás. E nós temos o exemplo, né, daqui a pouco nós vamos comentar, quando o pai dele mesmo, o pai de Assuero, fez um decreto que não se poderia clamar a nenhum outro Deus que não fosse o próprio rei, e eles estavam fazendo isso para prejudicar o profeta Daniel naquela época. Então veja bem, confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. O que Esther fez? Esther clamou, Esther fez a intercessão ao rei, e houve então a ideia do rei: não pode revogar o decreto, mas pode-se fazer outro decreto. Aqui com Josué, Deus fala para ele, né? Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Ou seja, você tem que caminhar, você tem que lutar, você tem que projetar, você tem que correr atrás, e o Senhor vai te abençoar. Quando Josué foi atravessar para a terra prometida, foi atravessar o Jordão, diz a Bíblia que ele colocou ali os sacerdotes, e quando eles estavam caminhando, quando eles foram pisar no rio, o rio então se separa e eles atravessam em terra seca. Ou seja, se eles ficassem parados esperando que o rio se abrisse, não abriria, mas quando eles levam os seus pés para pisar. Então aqui o Senhor está dizendo, né? E está dizendo para Josué: esforça-te, tão somente esforça-te, não te aparte do livro
não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Depois no versículo 9 reforça novamente: não tomandei eu, esforço, tem bom ânimo. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos crer, precisamos correr atrás, precisamos nos animar, viu? Para que Deus possa então abrir essa porta. Então atravesse a porta. Lembra quando Moisés foi clamar a Deus diante do Mar Vermelho? Deus falou assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então como que você quer que o Mar Vermelho se abra se você não marcha, se você não levanta sua cabeça, se você não dá o passo? No item 2 aqui, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tiranos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como do próprio Assuero, né, havia então limites para suas ações. O império da lei dos Medos e Persas, então nessa lei dos Medos e Persas, imperava de que qualquer decreto assinado não poderia voltar atrás daquele decreto. Nós temos o exemplo do Dário, que é o pai de Assuero, quando ele fez aquele decreto: não se pode orar a nenhum Deus a não ser clamar ao próprio rei. Depois que as pessoas pediram para que Dário assinasse aquele decreto, Daniel leu aquele decreto, foi orar com a sua janela aberta novamente para Jerusalém. As pessoas viram aquilo, denunciaram o rei, e o rei então entendeu que ele foi usado como massa de manobra, né? Ele foi usado para prejudicar o profeta Daniel. Ele ficou todo ressentido, ele ficou todo temeroso, mas teve que jogar Daniel na cova dos leões. Passou a noite inteira em claro. Depois de manhã chega lá e grita: Daniel, porventura teu Deus te socorreu? E Daniel grita lá de dentro, né? Deus não viu em mim nenhum defeito, nenhuma causa contra o rei. Então os inimigos de Daniel foram lançados naquela cova, e Daniel foi livre da cova dos leões. Então foi um exemplo aqui de que o decreto não poderia ser mudado. Em qualquer nação todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos exemplo. Então Jesus nos deu esse exemplo. Porque quiseram fazer ali, né? Sempre estavam tentando ver Jesus em dificuldade e disseram a Jesus, né? Lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus falou assim: olha, cadê o dinheiro? Deixa eu ver a moeda. Qual é o emblema que está nessa moeda? Eles falaram assim: é um emblema de César. Falou: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então eles queriam que Jesus falasse mal das autoridades, que Jesus falasse mal do imposto. Em país democrático como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados, né, por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais, né, aquilo que alguém quer mudar uma determinada lei, só é possível através do parlamento, né? Câmara dos Deputados e Senado. Então é assim que deve ser. Para quê? Para que haja essa previsibilidade, para que as pessoas saibam o que ela vai pagar, o que ela vai agir, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então nós temos que orar pelas autoridades, oremos pelas autoridades constituídas. Isso é uma ordem bíblica, viu? Diz assim: admoesto-vos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quem falou isso? Paulo. Paulo sabia que os governantes da época não eram governantes totalmente justos, né? Que havia muitas coisas que eles faziam de maneira errada, mas Paulo orienta a orar para quê? Para que Deus possa trabalhar nesses corações e para que a palavra do Senhor tenha livre curso. No item 3, o direito de defesa. Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitiu aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos. No dia assinalado no decreto anterior, né, o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada, não. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Inclusive, muitos chegaram a se tornar judeus, ou seja, por interesse, muitos se tornaram judeus. Isso também vocês vão lembrar bem que quando o povo saiu do Egito, então houve aquele grande agir de Deus, aquele grande temor sobre o Egito, e quando ele sai, algumas pessoas também saem junto, né? Ah, eu também quero ser judeu, mas na hora da prova, na hora da dificuldade, eles faziam o quê? Eles fomentavam o povo contra as coisas de Deus. Por quê? Porque verdadeiramente o coração deles não estavam voltados a Deus. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os seus inimigos, né? Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, porque assim
assim estava escrito no decreto que Mardoqueu redigiu ali, juntamente para que o rei assinasse, que havia ouvido falar de Mardoqueu e temiam, porque viram que Mardoqueu foi engrandecido, temiam Mardoqueu, então até os próprios maiorais de cada província, ali os governadores de cada província ajudaram os judeus a se defenderem. Somente na cidade de Suzã, que era a capital, foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, que eram os povos que eram outros judeus. E em todo o reino foram mortos 75 mil em todo o reino naquele dia. São pessoas que eram inimigos de Israel. Essas 75 mil pessoas, elas iriam matar muitos e muitos judeus. E você multiplica esses 75 mil, multiplica quantas pessoas cada um deles poderiam matar e quantos judeus então iriam ser mortos. No dia seguinte, mais 300 mortos na capital Suzã, ou seja, o povo judeu se defendeu e todos esses aí que morreram eram inimigos de Israel que pretendiam exterminá-los. Parte 2 aqui da nossa lição. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus no dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império da Pérsia. Ou seja, no dia 13 eles seriam mortos se eles pudessem defender e matar seus inimigos. Agora no dia 14 é dia de festa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu, né? E precisava ficar marcado. O que Mardoqueu fez? Mardoqueu registrou os fatos, escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Inclusive essa festa até no dia de hoje, em Israel é comemorado, viu? Amã havia lançado sóticos e para matar os judeus no dia 13. Agora no dia 14 seria estabelecido que um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento de Deus, o livramento que Deus dera aos judeus. Então Deus é o Deus de livramento, Deus é o Deus que age na hora certa, no momento certo. No item 2, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, e agora será com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigiu ao povo judeu, e ao sair de sua pena, né, da sua escrita ali, a instituição da festa estava fundamentada, agora em um decreto real. Então ela faz esse decreto real, a festa entrou definitivamente no calendário judeu, e é comemorada até nos dias de hoje ali em Israel. A exaltação de Mardoqueu, no item 3, Assuero conhecia Mardoqueu, né, claro que tinha ajudado ele uns anos atrás contra aquela conspiração, e agora, mas não sabia do seu parentesco com a rainha Esther. Mas agora a rainha Esther, aqui em Esther capítulo 8, versículo 1, a rainha Esther conta ao rei. Então naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era, quer dizer, declarado que ele era o seu parente. E o rei viu que era um homem muito inteligente, um homem de muita sabedoria, né? E engrandeceu Mardoqueu e colocou ele como o segundo daquele reino. Então, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther ele deu a casa do Amã. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais, né, a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino. Essa posição era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público exemplar, próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar os seus servos em todas as áreas. Então, todas as áreas dessa vida, Deus quer usar a cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que tiver a mão para fazer, a Bíblia fala, faze-o conforme as tuas forças, e o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te capacitar, e o Senhor vai te honrar sempre sobre esta terra. Parte 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, né? E que ele havia criado como filho. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Inclusive, nós temos que lembrar que a Vasti, né, que foi
tirada ali, foi tirada do reino, a Vasti era uma mulher arrogante. A história diz, né? A história secular diz que era uma mulher também cruel. A forma como se dirigia, honrava Assuero, contrastava com a atitude irreverente desta Vasti. E a firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus sobre a sua vida. E nós temos que tomar esse cuidado aqui no item 2, ó, a banal guerra dos sexos, ou seja, homem contra mulher, mulher contra homem. Temos que tomar muito cuidado com isso. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, né? Que visa instigar o ódio e a aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. No final, julgará todos conforme as leis perfeitas, né? Deus tem lei perfeita e justa que Ele estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo, ideologias sexistas. Então nós temos que tomar cuidado com essa divisão que é pregada, né, todo momento aí, através de ideologias. Tomemos muito cuidado, porque a raça humana é uma só, o povo é um só, e Deus é que nos fez e cuida de todos nós. No item 3, contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres também exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. Então você pode depois pesquisar cada uma delas. Olha, Catarina von Boran, Susana Wesley, Sarah Allen, Corre T. Bom e Ruth Graham. Também no contexto assembleano, nós temos Celina Martins Albuquerque, Lina Nilstrom, nós temos Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carson, nós temos Elizabeth Nordon, nós temos Florência Silva Pereira, nós temos Albertina Bezerra Barreto, nós temos Ruth Doris Lemos, nós temos Wanda Freire Costa, entre tantas outras mulheres, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro nos dias de hoje. Então, há hoje tantas mulheres trabalhando na ONU, se destacando, ajudadoras maravilhosas ao lado aí dos seus esposos, né? Fazendo a obra, sendo relevante, sendo importante. Então a mulher, ela é de suma importância. Então não pode haver essa guerra, não pode haver essa divisão, esse partidarismo, né? Nós temos que tomar esse cuidado, muito cuidado com isso, para nós não sermos afetados então com essa guerra ideológica. Conclusão: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, nós também temos o que? A providência divina, que é contemplada do começo ao fim. Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que age, Deus é o Deus que muda a história, Deus é o Deus que trabalha no momento certo e na hora certa. Crê somente. Amém? Perguntas: que impedimento havia para Assuero revogar o decreto que permitia o extermínio dos judeus? Assuero não podia revogar o decreto por quê? Porque havia um limite estabelecido na império da lei dos Medos e Persas, não poderia ser revogado o decreto já assinado pelo rei. No item 2, pergunta 2, qual a importância de todos estarem sujeitos à lei? Isto é necessário para que haja o que? Previsibilidade e segurança jurídica. Então nós sabemos como fazer, por que fazer e aquilo que não se pode fazer. Então a lei, ela tem que agir para todos. Então muito importante a Constituição, muito importante a lei. Pergunta 3, qual a saída encontrada para livrar os judeus? Assuero não podia revogar o seu decreto, mas emitiu um outro decreto, permitindo que os judeus se defendessem, se armassem e que os governantes daquela província e os maiorais daquelas províncias pudessem ajudar os judeus. Inclusive, muitas pessoas até se tornar judeu, eu quero ser judeu também. Então, pergunta 4, o que foi estabelecido para comemorar o livramento dos judeus? Foi instituída uma festa comemorativa, a festa de Purim. Até nos dias de hoje, Israel comemora essa festa. Pergunta 5, como Mardoqueu foi exaltado e que exemplo nos deixa? Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã e para Esther ele deu a casa do Amã. Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo no seu reino, e Mardoqueu foi um grande líder, né, ajudando a nação, ajudando o seu povo. Então nós chegamos ao final desse trimestre pedindo a Deus que continue guardando as nossas vidas, e da mesma forma que mudou o quadro de Ruth, que mudou o quadro de Noemi, que mudou o quadro de Esther, que mudou o quadro de Mardoqueu, que Deus continue trabalhando sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima aula.